Hoje eu quero compartilhar com os irmãos uma palavra que o Senhor tem ministrado ao meu coração. Já há alguns dias eu tenho sido incomodada sobre fé. E eu quero conversar com você um pouquinho sobre fé nessa noite. E para isso eu quero te convidar a abrir a palavra do Senhor no livro de Ezequiel, capítulo 37. Eu tenho certeza que a maioria de nós já ouviu a citação desse capítulo, já ouviu alguma vez as histórias que narram esse livro, as profecias que Ezequiel recebeu ou as visões que Ezequiel teve. Mas eu quero compartilhar o que talvez é uma das visões mais conhecidas desse homem, mas uma das que eu, na minha opinião, considero mais profundas também. A palavra do Senhor no livro de Ezequiel, capítulo 37, a partir do versículo 1, diz assim: Veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me fez sair no espírito do Senhor, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. E me fez passar em volta deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e eis que estavam sequíssimos. Repete comigo, irmão, sequíssimos. E me disse: Filho do homem, porventura viverão esses ossos? E eu disse: Senhor, tu o sabes. Então me disse: Profetiza sobre esses ossos e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a esses ossos: eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis. Repita comigo: vivereis. Aleluia. Versículo 6 diz assim: E porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Versículo 7, a palavra do Senhor diz assim: Então profetizei como se me deu ordem, e houve um ruído enquanto eu profetizava, e eis que se fez um rebuliço, e os ossos se achegaram, cada osso ao seu osso. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, e estendeu-se pele sobre eles, por cima deles, mas não havia neles espírito. E me disse ele mais uma vez: profetiza ao Espírito, profetiza, ó Filho do homem, e dize ao Espírito: assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre esses mortos para que vivam. Versículo 10, e eu profetizei como ele me deu ordem. Então o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram de pé um grande exército, grande em extremo. Aleluia. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, neste momento, Deus, nós estamos reunidos mais uma vez em Teu nome. E queremos nessa noite ouvir a porção do Senhor para as nossas vidas. Nós sabemos que não existe acaso no Teu reino. E sabemos que se o Senhor aprove nos trazer nesse lugar, é porque algo o Senhor tem a falar e a ministrar no nosso coração. E nós, meu Pai, nos colocamos à disposição do Teu Espírito, para que o Senhor faça aquilo que o Senhor quer, para que o Senhor tenha liberdade no nosso meio da forma como o Senhor quer. Mas nós te pedimos, Espírito Santo, fala aos nossos corações, ministra aos nossos corações e faça-nos ouvir a tua voz. É o clamor que nós te fazemos, que eu desapareça para que o Senhor cresça, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, muitos falam sobre fé. Na verdade, fé é o que nos faz estar aqui nessa noite. Se nós não tivéssemos fé, por mais pequena
pequena que às vezes ela seja, nós não estaríamos aqui. Porque nós só estamos aqui porque nós cremos em um Deus que se fez carne, que habitou no nosso meio e que morreu um dia no nosso lugar. E se nós não cremos nessa verdade que é inabalável, absoluta, imutável, nós não estaríamos aqui. Só que a fé na vida de um cristão, ela vai muito além do que só crer em um Jesus que um dia vai voltar e nos buscar. A fé é algo que tem que ser trabalhado dentro do nosso coração todos os dias. Porque todos os dias lá no mundo, lá fora, nós vamos enfrentar situações e passar por situações que colocarão a nossa fé à prova. Que colocarão aquilo que nós acreditamos à prova. Eu acredito que vários de nós, ao passarmos por situações difíceis e complexas, mesmo estando junto do Senhor, mesmo estando aos pés do Senhor, vários de nós já ouvimos alguma vez comentários do tipo: mas por que você que está lá na igreja todos os domingos, que frequenta os cultos de quinta-feira, que não perde um trabalho especial do culto da igreja, por que é que Deus permitiu que isso acontecesse com você? E muitas vezes, irmãos, esses comentários, eles não necessariamente vêm lá de fora. Às vezes esses comentários vêm de dentro de nós. Quando nós entramos dentro do nosso quarto, fechamos a nossa porta, depois de enfrentarmos um dia exaustivo e cansativo, quantos de nós já se perguntaram: Senhor, por que eu? Por que comigo? Ou por que o Senhor permitiu isso acontecer na minha vida? Se eu tenho tentado ser fiel ao Senhor, se eu tenho tentado estar na tua casa, se eu tenho tentado fazer aquilo que o Senhor me pede, por que eu, Senhor? Ou por que comigo? Fato é, irmãos, que todos nós passaremos por provas que colocarão à prova a fé que existe no nosso coração. E por algum motivo, nós às vezes somos tentados a acreditar que todas as provas ou as adversidades são obras do maligno nas nossas vidas, quando na verdade algumas delas não são. Algumas delas são oportunidades que o Senhor nos dá, oportunidades onde o Senhor nos coloca, para que através de nós o nome dele seja feito grande, para que através de nós o nome dele seja glorificado e exaltado. Só que para que o nome dele seja glorificado e exaltado através das nossas vidas, que é o que nós queremos e buscamos durante todos os dias da nossa caminhada cristã, nós precisamos ter dentro do nosso coração fé. A passagem que nós lemos, irmãos, mostra o profeta sendo levado por meio de uma visão a um vale que estava cheio de ossos. E como não bastasse ser apenas um vale cheio de ossos, a Bíblia ela faz questão de citar e de enfatizar que aqueles ossos estavam sequíssimos. Ou seja, a vida daqueles ossos já havia sido tirada, já havia ido embora há muito tempo, irmãos. E a situação que aquele profeta olhava para aqueles ossos, o que ele enxergava era sequidão, era ausência de vida, era algo que não dava para medir, era algo que não dava para imaginar, era algo que ele só conseguia ver destruição, que ele só conseguia ver morte. E às vezes quando a gente vai contar e falar sobre esse texto, a gente não para pensar o quão tenebrosa foi aquela visão, irmão. Imagina você, deitado lá na sua casa, pronto para dormir na sua cama, todas as outras pessoas da casa já adormecidas, e o Senhor te tira e te leva em espírito para um vale sequíssimo, cheios de cadáveres, que já não eram mais cadáveres de tão secos que eles estavam. A visão que Ezequiel teve era tenebrosa, terrível, assustadora. Mas Ezequiel ouve uma voz.
a voz do Todo-Poderoso dizendo para ele: Ezequiel, olha para esses ossos e me responde, pode haver vida entre esses ossos? Quantas vezes, irmãos, nós passamos por situações onde nós olhamos e não enxergamos vida? Quantas vezes nós passamos por situações na nossa vida, na nossa casa, às vezes no nosso trabalho, nos ambientes que nós frequentamos, e com os nossos olhos nós não conseguimos enxergar vida, não conseguimos enxergar saída. Mas hoje, nessa noite, nesse princípio de noite, o Espírito Santo tem nos perguntado: pode haver vida aí? Quando você olha para dentro do seu lar, o Espírito está te perguntando nessa noite: pode haver vida dentro do seu lar? Pode haver vida dentro da sua casa? Pode haver vida na sua situação financeira? Só nós sabemos, irmão, quais são as lutas, quais são as dificuldades que nós enfrentamos. Mas o Espírito Santo de Deus, ele nos pergunta: pode haver vida aí? Pode haver solução aí? Pode haver restauração aí? Quando eu falo que eu tenho sido incomodada sobre fé, irmão, fé é isso. Só que nós muitas das vezes olhamos e nós comparamos aquilo que é possível e aquilo que não é possível com os nossos próprios olhos naturais. E aí, frente a algumas situações que nós humanamente achamos mais fácil, a gente acredita que pode sim haver vida, que pode sim haver restauração. Mas quando nós olhamos para aquelas situações que nós estamos há anos orando, há tempos pedindo, quantas vezes são nesses momentos onde a nossa fé de fato é testada e o Espírito Santo nos pergunta: pode haver vida aí? Ezequiel, no meio daquele vale, onde não havia nada além de ossos sequíssimos, ouve a voz do Espírito Santo de Deus perguntando: Ezequiel, você está olhando para esse vale recheado de ossos, mas eu te pergunto, pode haver vida aí? E Ezequiel dá uma resposta que serve, irmão, de conselho para nós, que serve de exemplo para nós. Porque Ezequiel, ao ouvir a voz do Espírito Santo, ele responde assim: Senhor, tu o sabes. Quando Ezequiel fala Senhor, tu sabes, ele tira de si toda a responsabilidade por fazer algo, por acontecer algo, e ele coloca essa responsabilidade na mão do Senhor. Às vezes o nosso problema é que a gente quer tanto ver vida, a gente quer tanto fazer acontecer, que nós mesmos tiramos a responsabilidade da mão de Deus e colocamos essa responsabilidade sobre nós. Só que nós nos esquecemos que nós não somos nada, irmãos, que nós não conseguimos nada, que nós não podemos nada, que tudo aquilo que temos e somos é dele, veio dele, é para ele, é para a glória dele. Quando você tenta resolver a sua situação difícil com a força das suas próprias mãos, a chance de dar errado é gigantesca. Mas quando você, assim como Ezequiel, fala para Deus: Senhor, tu o sabes, você está tirando a responsabilidade das suas mãos e você está entregando para as mãos daquele que pode fazer tudo e qualquer coisa. Quando você tira a responsabilidade de cima dos seus lombos e coloca essa responsabilidade em cima do Senhor, irmão, nós vamos começar a ver milagres nunca antes vistos. Quando você olhar para dentro do seu lar e falar: Senhor, eu não enxergo vida, os meus olhos naturais não veem vida, mas foi o Senhor quem deu a minha família, foi o Senhor quem me estabeleceu nesse lugar.
tu sabes. Quando você olhar para o seu ambiente de trabalho, para a sua situação financeira ou para o problema que te aflige, falar: Senhor, tu o sabes, você começará a ver o agir extraordinário de Deus, movendo cada um dos seus passos. Nós, como cristãos, cremos nisso, porque o Deus que nós servimos tem poder, amém? Ezequiel fala agora para o Senhor: Senhor, tu sabes, se é propósito do Senhor, se o Senhor quiser restaurar, se o Senhor quiser mudar, se o Senhor quiser fazer, tu o sabes. Só que é interessante que se você ler o versículo 3, quando o versículo diz assim: Filho do homem, porventura viverão esses ossos? Irmãos, o Deus que nós servimos, Ele é conhecedor de todas as coisas, amém? Mas Ele pergunta para um profeta. Ele pergunta para um ser humano assim como eu e você. Sabe por que Ele pergunta? Porque o nosso Deus, Ele busca intimidade conosco, irmãos. O nosso Deus é um Deus que busca relacionamento conosco. E é por isso que Ele tem perguntado para nós: pode esses ossos reviver? Porque Ele quer ouvir da nossa boca, do nosso coração, do mais profundo da nossa alma, que nós cremos que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que nós pedimos ou pensamos, porque nós somos dependentes dEle, mas Ele quer ouvir a nossa voz. Ele quer ouvir o nosso clamor. As orações que nós fazemos, elas não são em vão. Ah, Vitória, mas eu tenho orado há tantos anos, eu tenho pedido há tantos anos, eu tenho buscado há tantos anos, pela mesma situação, pelo mesmo propósito, eu não tenho visto a resposta. Irmão, não há oração com fé, com o coração contrito e quebrantado que não chega diante de Deus. As nossas orações, elas têm chegado diante de Deus, mas o tempo de Deus não é o nosso. E a fé que precisa estar no nosso coração precisa de ser sacudida nessa noite. Porque às vezes o que nos falta para nós vivermos o extraordinário do Senhor, para nós vermos as promessas de Deus se cumprindo na nossa vida, é fé, irmão. É fé que Ele pode fazer, é dizer para Ele: Senhor, tu o sabes. O versículo 4, ele continua dizendo assim: Então me disse, profetiza sobre esses ossos e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a esses ossos: eis que farei entrar em vós o espírito e vivereis, e poreis nervos, ossos, farei crescer a carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o espírito e vivereis, e sabereis que eu, o Senhor, sou Deus. Novamente o Senhor chama o profeta e diz para ele o quê? Profetiza. O Senhor busca conosco um relacionamento de intimidade. Eu não sei em qual área nós precisamos da intervenção do Senhor. Eu sei qual área eu preciso. Mas o Espírito Santo de Deus quer que nós comecemos a profetizar. Profetizar cura, profetizar vida, profetizar salvação sobre o nosso lar, profetizar libertação dos nossos, profetizar a volta dos nossos para a presença do Senhor, profetizar portas abertas. Irmão, a gente precisa aprender a abrir a nossa boca e profetizar. Profetizar. Nós precisamos aprender a tomar posse daquilo que a própria palavra diz. Se o Espírito nos diz para profetizar, então nós profetizaremos.
Porque a unção, ela não vem de nós. O poder para o efetuar, para acontecer, não vem de nós, mas o Senhor usa as nossas palavras, o Senhor usa a nossa voz, o Senhor usa a nossa boca, como boca dele aonde nós estivermos. Basta nós abrirmos a nossa boca e profetizarmos. Mas não é profetizar da boca para fora. Não é profetizar só porque eu estou te incentivando a falar. E essas palavras saírem só da sua boca, mas não vierem do seu coração. Se você crê e tiver fé, a Bíblia ainda diz que se a nossa fé ela for do tamanho de um grão de mostarda, ou seja, não precisa ser aquela fé estrondosa. A gente vai crescendo devagarzinho. A gente vai caminhando com o Senhor e avançando novos níveis, mergulhando mais profundo, devagar, irmãos. Mas se nós tivermos fé para abrir os nossos lábios nessa noite e começarmos a profetizar, e começarmos a declarar, crendo no nosso coração que o nosso Deus é poderoso para fazer, Ele vai começar a fazer. Ele vai começar a mudar a história. Ele vai começar a trazer o nervo para o lugar. Ele vai começar a juntar aquilo que está separado. Ele vai juntar o osso com o osso. Ele vai começar a fazer crescer a carne, o músculo. Ele vai começar a nos dar força, a nos capacitar. Ele vai começar a trazer a pele de novo para nos dar proteção. Ele vai começar a mover o sobrenatural ao nosso respeito a partir do momento que nós abrimos a nossa boca como servos do Senhor e profetizarmos. É isso que a palavra do Senhor nos diz nessa noite. Profetiza. Só que profetizar exige fé. E fé exige conhecimento. A palavra do nosso Deus nos diz que a fé ela vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Para que a gente tenha propriedade para profetizar, nós precisamos de ter conhecimento de quem o nosso Deus é. E nós só conhecemos esse Deus quando nós começamos a dedicar tempo para Ele. Quando nós começamos a abrir a palavra e deixar com que Ele fale no nosso coração, entender quais são os mistérios dEle para nós, entender qual é o propósito dEle para nós. Porque profetizar exige fé. E a fé vem pelo ouvir da palavra do Senhor. O que nós estamos fazendo aqui nessa noite, irmãos, o que para muitos lá fora é perda de tempo, nós sabemos que o que nós estamos fazendo aqui hoje é investimento na nossa alma. Porque quando nós ouvimos a palavra de Deus, quando nós deixamos que o Espírito Santo de Deus fale ao nosso coração, nós somos revestidos de uma armadura que não é tirada de nós nos nossos dias maus ou nos nossos dias difíceis, mas essa armadura, ela nos proporciona vencer tudo, lutar em todas as lutas, ser vencedor em todas as coisas e no final permanecer firmes, como diz a palavra do Senhor lá no livro de Efésios 6. Permanecer firmes com a nossa fé inabalável, com o nosso coração inabalável. E a palavra do Senhor, ela continua nos dizendo no versículo 7 assim: então Ezequiel diz: profetizei como se me deu ordem, e ouvi um ruído enquanto eu profetizava, e eis que se fez um reboliço, e os ossos se achegaram, cada osso ao seu osso. E olhei, e eis que vieram nervos sobre ele, e cresceu a carne, e estendeu-se a pele por cima deles, mas não havia espírito. A obediência, quando ela está atrelada à fé, ela faz surgir aquilo que não existe ainda.
Por que obediência? Porque quando nós ouvimos a voz do Senhor e obedecemos, entendemos aquilo que Ele tem para nós, ouvimos a ordem dEle, guardamos a palavra dEle no nosso coração, meditamos nela de dia e de noite, vivemos uma vida de fé, nós começamos a ver o impossível acontecer. Nós começaremos a olhar para aquilo que antes estava morto. Nós começaremos a olhar para aquilo que antes estava seco, que não havia carne, que não havia nervo, que não havia pele. E nós veremos aquilo que não existia começar a existir. Esse é o poder do nosso Deus. Só que se você observar o versículo que nós lemos, quando Ezequiel ele começa no meio daquele vale profetizar, e ele começa a ver os ossos se juntando, os músculos se formando, a pele crescendo. Os ossos que antes eram secos, agora já eram corpos, assim como eu e você, com tudo aquilo que era necessário para que eles fossem colocados de pé. Mas Ezequiel faz uma observação extremamente interessante quando ele diz: quando ele olhou para aqueles ossos, que já não eram ossos, que eram corpos, apesar deles estarem formados, ainda não tinha vida. Irmão, presta atenção no que eu vou te falar. Quantas vezes no meio da nossa caminhada cristã nós começamos a profetizar, nós nos levantamos, nós começamos a falar do reino, nós começamos a ver as coisas do Senhor acontecendo na nossa vida, mas no meio do nosso trajeto a gente já acha que tá bom. Poxa, imagina Ezequiel olhando para aquilo e falando: nossa, para onde só tinha osso e estava seco, agora já tem corpo. Imagina se ele tivesse falado: agora já está bom. Quantas vezes é isso que a gente faz no meio da nossa caminhada? Quando a gente começa a ver o agir de Deus, a gente fica feliz com aquilo e a gente fala: Deus, agora já está bom. Deus, agora já pode parar. Quantas vezes, irmãos, nós usamos isso de justificativa? Ah, eu orei para fulano ser liberto do álcool, agora ele está liberto do álcool, glória a Deus, mas o fulano não está na igreja ainda. E aí, porque agora o fulano mudou aquilo que nós pedimos, a gente vai deixar de orar, irmão? A gente vai deixar de clamar? Não. Ah, Vitória, mas eu já orei, Deus já fez, já mandou a provisão lá na minha casa. E é por isso que nós vamos parar de orar? A gente vai estagnar a nossa vida? A gente vai paralisar a nossa vida? Porque Deus já começou a mover e nós já estamos achando muito bom? Não, irmão. Eu vim aqui nessa noite para te dizer que o Deus que nós servimos é um Deus de obras completas. A palavra do meu Deus me fala que aquele que começou a boa obra, Ele é fiel, Ele é justo para concluir. O Senhor, Ele não ouve as nossas orações pela metade. O Senhor, Ele não ouve os nossos clamores pela metade. Ele nos ouve por completo. Ele nos atende, Ele nos entende e a obra dEle é completa. É aquilo que o olho não viu, é aquilo que o ouvido não ouviu, o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Eu sei que eu amo o Senhor. Se você sabe do seu amor pelo Senhor, se você tem certeza do seu amor pelo Senhor, acredite que Ele é fiel para terminar. Ezequiel agora ele para, ele vê que os ossos já não são mais ossos, são corpos numerosos, grandiosos, Deus já fez. Mas o Senhor volta e novamente pergunta para ele: Ezequiel, pode haver vida aí?
Ezequiel, pode haver transformação aí. É o que o Senhor tem perguntado para nós nessa noite. Pode haver vida aí. Pode haver transformação aí. Pode haver mudança de estado, de mentalidade. Pode haver vida aí. É o que o Senhor tem perguntado para mim e para você nessa noite. Nas nossas vidas, nas nossas situações, pode haver vida aí. E o Senhor fala para Ezequiel: profetiza o Espírito. Que nós possamos nessa noite começar a profetizar o Espírito de Deus. A começar na nossa vida, irmão. Profetizar o Espírito de Deus, a começar dentro do nosso coração, para que a partir de nós a obra do Senhor seja completa, amém? Comece a profetizar vida sobre o seu lar. O Senhor, Ele não é, Vitória, mas já melhorou o relacionamento, a gente já não briga mais. Mas se Ele não está aqui junto com você, se ela não está aqui servindo a Deus junto com você, irmão, a obra do Senhor ainda não está completa. Vitória, mas eu já não tenho dívida mais. Meu irmão, a obra do Senhor ainda não está completa. O Senhor tem mais. Basta profetizarmos vida, profetizarmos abundância, profetizarmos o Espírito, porque quando nós abrimos a nossa boca e profetizamos o Espírito de Deus, esse Espírito de Deus vem, aleluia, aleluia. E para finalizar, o versículo 9 diz assim: profetiza o Espírito. Profetiza, ó Filho do homem, e dize ao Espírito: assim diz o Senhor, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre esses mortos para que vivam. E profetizei como Ele me deu ordem. Então o Espírito entrou neles e viveram e se puseram em pé, um exército grande ao extremo. Quero te convidar a se colocar de pé nessa hora. Uma coisa que eu tenho aprendido, irmão, é que a gente pode sair da nossa casa, deixar a nossa zona de conforto, vir à igreja, sentar nesses bancos e ainda assim não agradar o coração de Deus. Mas nós também podemos sair da nossa casa, deixar a nossa zona de conforto, sentar num banco aqui da igreja e mover o céu a nosso favor. Hoje é o primeiro dia da semana. Eu não sei como é que você vai viver os seus próximos dias. Mas eu sei que eu quero viver o extraordinário de Deus. Eu sei que eu quero ver as promessas de Deus se cumprindo sobre mim. E eu sei que nessa noite eu quero mover o coração de Deus a meu respeito. E eu quero te convidar a fazer o mesmo aí no seu lugar. Eu quero te convidar a fechar os seus olhos nessa hora e começar a invocar a presença do Senhor. Começar a clamar o Senhor. Começar a chamar pelo Senhor. E a profetizar. Para que você veja os ventos vindo dos quatro cantos. E soprando sobre a sua vida, soprando sobre o seu coração, trazendo renovo para a sua alma, trazendo espírito de ousadia, para que você chegue na sua casa hoje, marchando na presença do Senhor e profetizando salvação sobre o seu lar, libertação sobre os seus, prosperidade sobre a sua casa,
profetizando a obra completa do Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus. Pai, nós como igreja do Senhor nos reunimos na tua casa nessa noite, agradecendo pelo que o Senhor já fez e certos de que muito mais o Senhor fará. Pedimos nessa hora ao teu Espírito Santo que vá de encontro à nossa vida, que vá de encontro à nossa casa, à nossa família e tudo aquilo que nos diz respeito. E nós queremos nesse momento, como servos do Senhor, como profetas do Senhor, profetizar a bênção do Senhor, a libertação do Senhor, a salvação do Senhor, profetizar as portas abertas do Senhor, profetizar vida, profetizar saúde, profetizar cura, para que o teu nome seja louvado, exaltado e engrandecido em nós e através de nós. Nós como igreja do Senhor tomamos posse, Pai, de tudo aquilo que o Senhor tem para nós, em nome de Jesus. Amém, amém, irmão, que você possa voltar para o seu lar, glorificando ao nome daquele que faz a bênção completa, amém, aleluia, amém, pastor. Aleluias, vamos orar ao Senhor, irmãos. Nós necessitamos em alguns momentos que o Senhor faça crescer tudo de novo, principalmente aquelas horas que nós entendemos ou pensamos em nossa mente que Deus nos abandonou, tudo parou, tudo morreu. Deus sempre está ali conosco, amém? Pai, nós te louvamos por esta noite, pela tua palavra, bendizemos ao Senhor por tudo que és, por tudo que tens feito e por tudo que há de fazer. Que a sua boa, poderosa e graciosa mão venha sobre nós e manifeste do seu poder a cada dia, a cada noite, trazendo vida e vida abundante aos nossos corações. E agora, ó Pai, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e as doces consolações do Espírito Santo seja agora e para sempre sobre todo o povo de Deus, e o povo de Deus diga amém. Amém, amados, que Deus abençoe. Daqui a pouco nós começamos o nosso segundo culto. Que a bênção de Deus esteja sobre você.